Bom dia, meus queridos amados irmãos, e a paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus. Nesta manhã para todos vocês, mais uma vez eu repito, bom dia, meus queridos amados irmãos. A paz do Messias, chamado de Cristo e chamado de Jesus. Para todos vocês. Nesta manhã, eu agora já convido todos vocês para nós lermos juntos o 25º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ezequiel, capítulo 14. Está escrito: Então alguns dos anciões e líderes de Israel vieram e se assentaram diante de mim. Os líderes e os anciões, pessoas mais velhas, vieram e se assentaram diante de mim. Perto de mim, junto de mim, se assentaram. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo, versículo 3, Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Sim, porque estão errados e sabem que estão errados e querem voltar para ti. Então o Senhor perdoa todos eles que estão errados e pedem perdão e voltam para Ele. Os líderes e os anciões estavam errados diante de Deus, mas estavam procurando respostas de Deus para a vida deles. Versículo 4. Portanto, abre a tua boca, fala com eles, e dizes-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. Arrependam-se, voltem todos para mim. Versículo 5. Assim agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel. Nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Eles não podem ajudá-los, socorrê-los, livrá-los e protegê-los. Somente eu, diz o Senhor, posso perdoar, posso ajudá-los, posso socorrê-los e posso guiá-los por caminhos certos. Versículo 6. Por este motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel, assim diz Yahvé,
o soberano. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Renunciem, arrependam-se e voltem para mim. Versículo 7. Quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro residente em Israel, decidir separar-se de mim e edificar algum ídolo em seu coração, e assim armar um tropeço maligno diante de si, e depois tentar buscar um profeta para consultar eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei. Versículo 8. Eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa, e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio para todos. Eu, pessoalmente, o eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Aí o ser humano não quer se arrepender. Muitos não querem se arrepender, não querem voltar para Deus. Fica difícil de entender e de compreender muitos dos seres humanos que preferem viver uma vida errante, complicada, mas não querem se arrepender e voltar para o Senhor nosso Deus. Versículo 9. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Yahvé, terei iludido aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o aniquilarei. Profeta mentiroso. Todos que proferem mentira não entram no reino de Deus. Deus mata. E retirando-o para longe de Israel, o meu povo. Versículo 10. Assim o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão devidamente punidos, os dois. Versículo 11. Mas antes de eu ler o versículo 11, eu quero dizer que assim o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos, os dois, serão devidamente punidos. Serão mortos os dois. Versículo 11. Isso para que a casa de Israel não volte a se desviar da minha pessoa, nem mais se contamine com todos os seus pecados e transgressões. Eis que este povo voltará a ser o meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do Senhor, o eterno e soberano Deus. Deus castiga com justiça. Versículo 12. Esta, pois, é a palavra do Senhor que veio a mim. Versículo 13. Filho do homem, se uma nação pecar contra mim, contra minha pessoa, por deslealdade,
Estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento. Castigá-la mediante a fome e exterminar seus cidadãos e até seus animais. Ainda que homens notáveis e exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nesta cidade por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Oráculo de Iave, o Senhor Deus. Ouçam agora, vou ler de novo, versículo 14. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramentos, como Noé, que foi um homem íntegro, correto e obediente, e Jó também foi íntegro, correto e obediente, e Daniel também, que foi íntegro, correto e obediente, estivessem nesta cidade por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Oráculo de Iave, o Senhor Deus. Se eu mandar, versículo 15, se eu mandar que animais selvagens passem por essas terras e a devastem, de tal modo que ela fique totalmente abandonada e ninguém mais ouse caminhar por ela, devido ao medo dessas feras, versículo 16. Ainda que esses 3 homens justos estivessem ali, juro pela minha vida, declara Iave, o Senhor Deus, não poderiam livrar nem seus próprios filhos e filhas, exclusivamente eles mesmos seriam salvos, somente eles se livrariam. Toda a terra seria aniquilada. Versículo 17. Ou ainda se eu trouxer a guerra sobre aquela nação e declarar espada, vem e passa por toda esta terra, e eu exterminar dela todos os seres humanos e até os animais. Versículo 18. Assim como eu vivo, asseguro que, mesmo aqueles 3 homens notáveis, se estivessem ali, eles não poderiam salvar nem seus próprios filhos e filhas, mas exclusivamente eles se livrariam. Versículo 19. E se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminando seus cidadãos e animais. Versículo 20. Juro pela minha vida, palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhes seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmos. Entenderam que temos que fazer a nossa parte para ser salvos.
cada um de nós temos que obedecer e fazer a nossa parte para poder sermos salvos. Nós não vamos salvar ninguém. Nós não vamos livrar ninguém. Nós só fomos chamados, escolhidos, para pregoar a sua palavra, a sua mensagem, mas salvar ninguém podemos salvar. Pregoamos a mensagem, mas só quem salva é o Messias, chamado de Cristo Jesus. Agora, versículo 21. Pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor. Quanto pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos. Quais são então? Vamos ver agora. Primeira, a guerra. Segunda, a fome. Terceiro, os animais ferozes. E o quarto é a doença epidêmica, a fim de que extermine da face da terra todos os cidadãos e até seus animais. Versículo 22. Entretanto, haverá alguns sobreviventes, alguns filhos de filhas e filhas da cidade. Vou ler de novo, vou ler de novo, versículo 22. Entretanto, haverá alguns sobreviventes, alguns filhos e filhas da cidade, que serão retirados dela. Eles virão ao vosso encontro e, quando observardes a atitude e as ações dessas pessoas, eis que vos sentireis consolados em relação a toda a desgraça que eu fiz abater-se sobre Jerusalém. Versículo 23. Eis que verdadeiramente vos sentireis confortados quando virdes como vivem e como agem essas pessoas. Então, reconhecereis que fiz o que deveria ser feito e que não é sem razão que assim venho procedendo para com Jerusalém. Palavra de Yahvé, o eterno soberano. Aleluia. Glória a Deus. E agora, meus queridos amados irmãos, meus queridos amados irmãos, fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.